paz e alegria, queridos irmãos, nós estamos chegando aqui até você para desenvolver mais um tema de formação que eu não tenho dúvida que vai nos ajudar muito. Por isso, desde o começo dessa formação, eu te peço, abre teu coração, deixa Deus falar com você. E hoje nós vamos falar sobre, em modo especial, sobre a raiz do acompanhamento. Aquilo que está no fundo, na raiz, na base do acompanhamento. Talvez você esteja perguntando, você que está aí no Domingo Belém, talvez tenha algumas pessoas que não sejam nem formadores, nem coordenadores, nem sirineus, porém, essa formação ela vai te ajudar muito também. Deixa Deus falar no teu coração e vamos caminhar, vamos dar passos nisso. Então, a raiz do acompanhamento. Tem essa imagem, você está vendo aqui, que ela mostra desde o feto, uma criança desde o feto até os seus 25, a tua fase adulta. Ou seja, uma mãe, um pai, ele acompanha o seu filho quando ele é concebido no ventre materno. Ali já existe um acompanhamento, a alegria, a festa, o zelo, o cuidado, o carinho, tem o pré-natal, você vai no médico, você faz ultrassom, tudo para saber como que está a saúde daquela criança que ainda se encontra no útero materno. Ela nasce e esse cuidado se torna ainda mais intenso, e ele vai crescendo, crescendo, crescendo até a fase adulta. E até mesmo depois da fase adulta, uma mãe, um pai não é que abandona o seu filho, mas está sempre perguntando, mesmo se o filho tem uma independência, mesmo se o filho já é casado, mesmo se o filho já tem uma certa independência, mesmo assim aquele instinto materno, aquele instinto paterno, aquele instinto do cuidado, aquele instinto do acompanhamento fica naquela pessoa. Por isso, irmãos, que esse tema vai nos ajudar a entrar naquilo que é a raiz do acompanhamento. Por que isso acontece? Por que existe isso nele? E nós vamos colegar todo esse aspecto no campo espiritual. Eu gostaria de colocar um outro aspecto, que é a questão do acompanhamento pessoal como diferencial na Missão Belém. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou: olha, Padre Paulinho, aquilo que eu percebo que faz toda a diferença na Missão Belém é o acompanhamento pessoal. Aqui existe esse diferencial. Né, Padre Jean Pietro sempre diz que aqui não é um rebanhão, um arrebanhado de pessoas, onde a gente coloca um monte de pessoas junto e vamos fazer formação, vamos fazer um louvor, mas cada pessoa é particular, é acompanhada de modo pessoal. Depois do que a pessoa faz o retiro, Yeshua, Ruá, Caná, Fanuel, a partir daquele momento a pessoa já ganha uma pessoa para que possa acompanhá-la, para que possa ser um amigo espiritual, um amigo de fé, uma pessoa que possa caminhar lado a lado com aquela pessoa. E como isso é bonito, como isso é fundamental e como isso ajuda a pessoa a caminhar, a dar passos, ter alguém que pegue ela pela mão, assim como uma criança que começa a dar os primeiros passos e a mãe está ali perto, e a mãe está ali do lado, no começo pega a mãozinha, de repente solta, vem filhinho, vem filhinho, ele dá aqueles 2, 3 passinhos, e aí a mãe está ali próxima para ajudar aquela criança, está ali próxima para acudir, se de repente ela cai, imediatamente a mãe está ali para levantar, para pegar no colo, para consolar, e assim é o acompanhador, assim é aquele que Deus coloca ao lado para ajudar a dar passos essa pessoa. Então o primeiro aspecto que nós devemos ser atentos, ficar atentos dentro do acompanhamento, para a gente chegar ao coração daquela pessoa que nós acompanhamos, é ter a arte de ouvir. Saber escutar mais do que ser um professor que dita regras, normas e fala o que o outro deve saber, é ter a capacidade de escutar o outro, escutar a história do outro, deixar o outro falar, não? E gradativamente conquistando a confiança do outro. E isso acontece já desde o começo do retiro. Você sabe muito bem que nos nossos retiros tem os ponta de mesa, e os ponta de mesa
eles têm a obrigação, têm o dever de ficar sempre com aqueles 5, 6, 7 que são confiados a ele para acompanhar ao longo do retiro. Não deve se desgrudar deles, deve estar sempre com eles, deve ficar sempre junto, perguntando, acudindo, sendo um anjo para aquela pessoa. De modo tal que no retiro a pessoa, se de repente quer perguntar, quer ter uma referência, tem sempre aquela pessoa para ela, que está ali como referência, que está ali como ponto de apoio. E como é fundamental isso, como é fundamental, como isso é importante. E o primeiro aspecto que eu quero colocar é a importância de saber escutar, 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 escutar. Às vezes as pessoas chegam até nós somente para falar e só o fato de falar, de colocar as coisas que está no coração dela, ela já se sente bem. Ela já se sente feliz, ela já se sente acompanhada, ela já se sente aliviada, ela já se sente em paz. Dá para entender, irmãos, como é importante o ouvir, mais do que o falar, o ouvir. Bom, irmãos, uma outra coisa fundamental que diz respeito a essa questão do acompanhamento pessoal, que verdadeiramente é o diferencial na nossa comunidade, na nossa missão. É difícil você encontrar grupos que têm esse acompanhamento, essa preocupação realmente de acompanhar você. Tem uma máxima dentro do acompanhamento que São João Bosco ele vai dizer que não basta amar, mas é preciso que o jovem, que a outra pessoa que você acompanha, se sinta amado. Que ele saiba que é amado por você, que ele reconheça em você o amor, que ele reconheça em você, que você realmente o ama, que você o quer bem. E depois, irmãos, quem se sente acompanhado permanece, caminha, dá passos. Por isso, não tenha medo de, entre aspas, perder o tempo com a pessoa que você acompanha, mandando uma mensagem, um bom dia, de repente falando algo da palavra de Deus que você pensou naquela pessoa que você acompanha. Tenha aquela pessoa no seu coração, reze por aquela pessoa, apresente aquela pessoa a Deus. Como é importante acompanhar, porque quem acompanha permanece. Quem se sente acompanhado, permanece. Quem se sente acompanhado fica na comunidade, fica no grupo de evangelização, se sente profundamente amado. Claramente, irmãos, que essa questão do acompanhamento, ela precisa ter também uma sutileza, um jogo de cintura, que de repente num próximo vídeo, numa próxima formação, nós podemos desenvolver. É a questão também de não ser uma pessoa chata, né? A pessoa está começando a caminhar agora, você chega para ela, agora você tem um formador assim, 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 assado, e muitas vezes nós sabemos que nós somos muitas vezes paralelos, somos pessoas que estamos caminhando junto, então é muito mais importante que o outro não saiba, nem saiba que tem alguém que o acompanhe em modo formal, mas que tem alguém que se preocupe por ela, que ela sinta em você um amigo espiritual, uma pessoa que está caminhando, que está ajudando ela a caminhar e dar passos. E se essa pessoa se sentir profundamente acompanhada, fica tranquila, que essa pessoa vai permanecer na fraternidade, vai permanecer, ela não vai embora. E aqui está todo o nosso diferencial. Uma criança jamais vai nos braços de um estranho, porque a mãe está sempre com o filho, e que com ela se sente seguro, mesmo que essa pessoa seja o presidente dos Estados Unidos, mesmo que seja o George Bush, como nós estamos vendo aqui, gente. Essa criança, ela não vai, ela chora, vem aqui, ela tá chorando. O ex-presidente dos Estados Unidos foi pegar a criança começou a chorar. Por quê? Porque não sente confiança, não se sente acompanhada com ele. Por mais que seja uma pessoa famosa, por mais que seja uma pessoa renomada, por mais que seja uma pessoa conhecida. No caminho espiritual, você fica e você tem confiança em somente quem te inspira confiança. Quem te inspira confiança. E como isso é importante, inspirar confiança no outro. E é fundamental, gente, a questão do acompanhamento.
Nesse momento, eu gostaria de ler um testemunho que chegou para nós, dos nossos grupos de evangelização, de um casal chamado Josi e Flávia, um casal novo que acabou de começar no caminho, e eles testemunham, escrevem aquilo que eles sentiram a partir do primeiro acompanhamento. Então eu vou ler aqui o que o casal expressou, e eu acho que vale a pena a gente acompanhar e ver. Eles falam assim: bom dia, quero manifestar aqui que amei a partilha de ontem com o Sérgio e a Elisete, que são os formadores deles. Foi uma experiência nova para nós e cheia de simplicidade e amor, como o Mestre tanto ama. Sentimos o chamado de Jesus e estamos ansiosos em poder servir. A cada dia mais um passo. A visita de alguém que vem com um único intuito de cuidar. Hoje, minha filha Júlia fez a oração no carro e pediu que Deus os abençoasse. Tamanho o entendimento que ela teve da visita. A pequena também amou a visita dos guardiões do amor. Veja, meus irmãos, que lindo, que forte, que impactante. Olha como uma visita faz toda a diferença na vida de uma família. Nós não podemos abrir mão dessa questão do acompanhamento. Como isso é importante e faz bem para você, porque você vai se sentir feliz em poder ajudar alguém. Faz bem para o outro, porque o outro também vai se sentir amado, e quem se sente amado também é capaz de amar. Quem é amado é capaz de amar. Dá para entender, irmãos, como é importante, como é fundamental essa questão do acompanhamento. Não podemos ser indiferente a essa questão do acompanhamento. Portanto, evangelizar é igual a acompanhar. Evangelizar é igual a acompanhar. Quem fala, não, eu só vou pregar, eu só vou anunciar, vou lá, dou uma pregação, dou um testemunho, depois Deus vê o que faz. O importante é lançar as redes. Não é assim, irmãos. Não é assim. Acompanhar, evangelizar é acompanhar. E aqui vem em mente aquilo que está na história do pequeno príncipe, né? Que tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Eternamente responsável. Ou seja, a partir do momento que você deu vida, que você cativou, que você entrou no coração daquela outra pessoa, você eternamente, ou seja, para sempre você é responsável daquela pessoa. Entende? Pego de novo o exemplo da mãe. Não existe um só momento na vida que a mãe não se sente responsável pelo seu filho. Mesmo que o filho esteja 15 mil quilômetros de distância, mesmo que o filho esteja 20 mil, 25 mil quilômetros de distância, lá no Japão, do outro lado do mundo, mas a mãe se preocupa, a mãe se sente responsável, a mãe por instinto quer saber como o outro tá. Dá para entender, irmãos? Nós somos responsáveis por aquele que a gente cativa. O que adianta fazer um belíssimo, maravilhoso Yeshua se depois não tem acompanhamento? Se não tem acompanhamento, de nada vale. É tempo perdido, é tempo em vão, e os frutos não vão acontecer, queridos, não vão acontecer. Gostaria agora de dizer uma frase da igreja que diz assim: a igreja se esforça para o crescimento constante da fé no coração de cada fiel. E você, como membro, como batizado, como nós já refletimos em outras formações, você como filho, membro da igreja, batizado, você também tem essa função de ajudar crescer essa semente da fé no coração das pessoas que são confiadas a você.
Você é um instrumento da igreja, você é um instrumento nas mãos de Deus, a partir da igreja que sou eu e é você. E nós somos responsáveis para crescer a fé no coração das pessoas. Assim como eu estou aqui desenvolvendo esse tema, desenvolvendo essa formação para inflamar o teu coração de desejo, de amor, para que você também faça o mesmo para aqueles que Deus confia a você. Portanto, irmãos, não esqueçamos que eu e você somos igreja e não podemos nos eximir dessa responsabilidade. Não podemos deixar de lado, não podemos fazer de conta que não é conosco, não podemos ser desinteressados. E muitas vezes aquilo que dói no coração, muitas vezes aquilo que dói na alma é que a falta de responsabilidade, ela é camuflada por uma espiritualidade. Não estou preparado, não me sinto hábil, acho melhor deixar outro fazer. Por que você não corre atrás? Por que você não procura se aperfeiçoar? Por que você não procura se preparar? É muito mais fácil falar eu não estou preparado, é muito mais fácil falar acho que não é para mim isso, é muito mais fácil fugir, meu irmão. Porém, aquela pessoa que foi confiada a você, como que fica? Como que fica? É isso mesmo, como que fica? Pensemos, reflitamos. Nós somos responsáveis por aquilo que cativamos, queridos e queridas. Bom, irmãos, até aqui a gente chegou. Gostaria agora de dar mais um passo, porque realmente, voltando àquilo que eu falei, é muito mais fácil dizer isso, porém ao mesmo tempo eu gostaria de responder a essa questão que fica no nosso coração, porque nós nos sentimos inadequados mesmo, porque somos seres humanos, somos falhos, porém temos um auxílio, um advogado que age por nós, que é fantástico, que é o Espírito Santo, que toda vez que os chamamos, ele está conosco. Portanto, irmãos, vamos dar um passo. Antes de mais nada, eu preciso entender a alma do meu apostolado, ou seja, do meu serviço a Deus. Não entende apostolado como algo que pertence aos apóstolos, mas o meu desempenho na igreja, o meu serviço a Deus, a minha missão, a missão que Deus me confiou. O que me alimenta? O que me dá sentido e razão? Qual é a minha motivação? O que me faz ir até as outras pessoas? Talvez a pessoa fale, puxa, eu tenho mais o que fazer, meu. Eu trabalho, faço faculdade, tenho que estudar, tenho que tirar boas notas, namoro. Talvez você fale, sou casado, sou casada, tenho filho para cuidar e ainda tenho que cuidar de outros. Estamos ficando doido. Porém, irmãos, o que nos motiva a realmente ir além, a sairmos de nós e também, diante de todas essas coisas, dar um passo a mais. Queria ler uma frase do beato Paulo VI que diz assim: não pode ser verdadeiro apóstolo quem não tem uma pessoal, profunda e ardente vida interior, ou seja, eu tive a minha experiência pessoal profunda com Deus lá no meu retiro, e essa vida, ela precisa ser alimentada por uma ardente vida interior. Ou seja, eu preciso rezar, eu preciso orar, eu preciso ler a palavra de Deus, eu preciso ter uma intimidade com Jesus, eu preciso amar Jesus, eu preciso me relacionar com Jesus, irmãos. A gente só ama quem a gente conhece, como diz Santo Agostinho. Quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu conheço as Escrituras, quanto mais eu conheço os mistérios de Deus, mais isso vai inflamando, mas isso vai ardendo o meu coração, o meu interior, e é isso que vai me fazer acompanhar, e é isso que vai me fazer com que eu ajude outras pessoas. Portanto, irmãos, se não existe uma ardorosa vida interior, uma vida realmente de entrega, de amor a Deus, de comunhão com Deus,
não existe acompanhamento, não tem como. Por quê? Porque você é uma terra árida. Nós seremos uma terra árida, uma terra vazia. Vazia, vazia, vazia. Por isso, algo óbvio, mas necessário relembrar. Não existe missão sem vida de oração. Não existe missão sem vida de oração. Dá até para fazer uma musiquinha aqui. Não existe missão sem vida de oração. Não existe missão sem vida de oração. Dá para entender, irmãos? Olha, veio agora, viu, gente? Não existe missão sem vida de oração. Senão é tudo vazio, tudo fútil. Esse é o primeiro e primordial aspecto a ser observado na evangelização. Ou seja, estamos falando da raiz do acompanhamento. Estamos chegando aqui no eixo, no âmago, no centro, no ápice da nossa formação, da nossa questão, da nossa meditação de hoje. Portanto, para nós, Missão Belém é fundamental. Diário espiritual, ou seja, leitura diária da palavra. O que a palavra quer que eu faça hoje? Qual é o passo concreto que a palavra me impulsiona a dar? Ou seja, o propósito, como eu vivi a palavra depois no final do dia. Meu irmão, esse é o esqueleto, essa é a base. Número 2, Santo Terço diário. Eu falo para você, meu irmão, poxa vida, aí, padre, é difícil. Seja fiel no pouco, começa com 10 Ave Maria, depois começa com, de repente, uma dezena, né, que é 10 Ave Maria, depois 2 dezenas do terço, sei lá, dá o seu jeito, mas vai buscando a fidelidade, vai dando passos para que você tenha uma vida de comunhão profunda com Jesus a partir de Maria. Santa Missa aos domingos e festa, como prevê a Santa Igreja. Esse é o segundo mandamento da Igreja. Guardar domingos e festas. E a missa, sim, domingo, Dominus, dia do Senhor. Não é dia de festinha, não é dia só de dormir, não é dia só de ficar com a família, não é dia só para fazer o que eu quero, mas é dia de estar com o Senhor. Porque esse dia é consagrado ao Senhor. Você tem 24 horas no dia. Uma hora. E para nós que somos realmente cristãos, ardorosos, apaixonados, ficamos com muita alegria num dia de formação das 8 às 5 da manhã, depois vamos na missa. Por quê? Porque é um prazer estar com Jesus. É um prazer. Portanto, é importante guardar o domingo e os dias de festas, como prevê a Santa Igreja. E também, se você consegue, ir mais vezes durante a semana. E para quem tem condições, se vai todos os dias, aí é fantástico. Aí é maravilhoso. Quarto ponto, adoração semanal. Semanal, irmãos, pelo menos 1 hora por semana. Se você não consegue 1 hora, tá bom, meia hora, mas é necessário ter um momento, pelo menos uma vezinha na semana de comunhão com Deus, parar ali diante de Jesus sacramentado, ter o teu momento de intimidade com Jesus, adorar nosso Senhor, conversar com Jesus. Se você tem dificuldade, você pode ir lá no aplicativo Pão MB, tem um texto que fala a hora para você viver a tua hora de adoração. Depois também ali no aplicativo você pode, com fone de ouvido, passar 1 hora de adoração, ouvindo, sendo motivado com a irmã Cacilda, com o padre Jean Pietro, com algumas músicas, com algo que te ajude até você mesmo ter a tua intimidade pessoal. Mas é importante pelo menos tirar 1 hora na semana para ter essa comunhão profunda com Jesus através da adoração, fazer essa visita ao Santíssimo Sacramento. E se você consegue todos os dias, como eu já falei, seria o espetáculo, fantástico mesmo, seria algo maravilhoso. Depois, irmão, a confissão mensal. A igreja pede 1 vez por ano, porém 1 vez por ano, caiamos e convenhamos, confessar 1 vez por ano, meu irmão. Aí, imagina, você colocar na lata do lixo, na tua casa tem uma lata do lixo lá, bem legal, e coloca todo dia um lixinho lá, e você vai convivendo com aquele lixo por 1 ano, e tira aquele lixo 1 vez por ano. Como que você vai se sentir?
Por isso que é importante, pelo menos uma vez por mês, se confessar. Gente, como diz Nossa Senhora, Rainha da Paz, ela disse numa das aparições em Medjugorje, né, as 5 pedrinhas, confessar, confessar. Você vai ver como isso vai fazer bem para você. E também o jejum, pelo menos às sextas-feiras, uma abstinência de carne, como isso também vai ajudar na sua ascese, na tua santificação pessoal, fazer essa renúncia, essa penitência. Amém, irmãos? Então, meditando sobre esses pontos, é importante deixar Deus falar com você, é importante deixar Deus inflamar o teu coração. E aqui são algumas vias, essas são vias para se chegar a Deus, essas são vias para estar em comunhão com Deus. E tudo isso que falamos, irmãos, deve ser vivido no nosso dia a dia. E como é terrível, né? Como disse esses dias atrás no Diário Espiritual, a vida com Deus deve ser vivida no dia a dia, ou seja, no terrível cotidiano. Como você está vendo essas imagens ali, a imagem da mãe com o espanador fritando o ovo, pagando o boleto lá na lotérica, um computador, a outra mão no aspirador e o filho no pé, o cachorro, isso, aquilo. É isso, é isso. Nesse corre-corre, você recortar o seu dia, recortar um espaço no teu dia para ter a tua comunhão com Deus, né? No teu estudo, no teu trabalho, na tua correria, na sua loucura. Não coloque as coisas de Deus como segundo plano, que elas não sejam secundárias na sua vida, mas que sejam primordiais, que sejam as primeiras coisas a serem feitas, irmãos. Por isso que a igreja recomenda, ao levantar-se, se colocar em comunhão com Deus. E antes de dormir, também se colocar em comunhão com Deus. Como isso é bonito, como isso é bom, como isso é maravilhoso. Amém? Diante disso, irmãos, eu gostaria que você fizesse uma reflexão, um pequeno exame de consciência, se perguntando como vai a minha vida, como vai a minha espiritualidade, como vai a minha comunhão com Deus. Depois, qual é o horário no meu dia no qual eu vou ficar a sós com Jesus? Então, meditando como vai a tua espiritualidade, qual é o horário do teu dia que você vai separar para Jesus? Às vezes perdemos tempos com tantas coisas, tantas coisas, tantas coisas, tantas coisas, e às vezes a gente fala que para Deus não tem tempo. Mas irmão, irmã, é mentira, é mentira. Eu vejo um monte de gente que fala que não tem tempo. Mas quando chega a hora do jogo, do Palmeiras, do Corinthians, do Santos, do São Paulo, ou seja, do time que você torce, oh, hoje tem jogo, isso aí, não vou perder por nada, não tô nem vendo, tal, não vê se tá, não quer saber se tá cansado, se não tá cansado, se tá fadigado, se não tá fadigado, você vai lá e fica diante da televisão para ver aquele jogo, irmão. Eu dou o exemplo do jogo, mas talvez pode ser a novela para você. Talvez você não esteja nem aí com o jogo, né? Eu também não estou nem aí com o jogo. Gosto, brinco, tudo, mas eu mesmo, eu sou corintiano, né? Ninguém é perfeito. Porém, eu fiquei sabendo 2 meses depois que o Corinthians esse ano foi campeão paulista. Uma vergonha. Não sei o nome de nenhum dos jogadores do Corinthians. Mas tá bom, não é um problema. Eu acho que eu não estou perdendo tempo. Acho que isso não interessa. Mas aquilo que eu quero dizer para você, irmãos, que muitas vezes a gente coloca outras prioridades. Às vezes a gente tem tempo, desculpa, não quero ofender ninguém, mas a gente tem tempo de ir no cabeleireiro, tem tempo de ir na manicure, tem tempo de ver futebol, tem tempo de fazer tantas coisas que colocamos na frente como prioridade. Mas e as coisas de Deus? E a minha comunhão com Deus? Aonde está? Aonde fica? Por isso, irmãos, sem me delongar tanto, eu queria deixar aqui 5 minutinhos para que você possa refletir sobre tudo isso que nós estamos falando.
Bom, irmãos, vamos continuar agora a nossa formação. Essa é a primeira base. Esse é o primeiro pilar que está na raiz do acompanhamento. A tua intimidade, a tua vida de oração. E até mesmo você que não acompanha, até mesmo você que não é coordenador, formador, pensa nas responsabilidades que você tem como membro da tua equipe de evangelização. Você está fazendo aquilo que é necessário? Você está cumprindo com o teu dever? Dá para entender, irmãos? Porque às vezes a gente não cumpre nem com o nosso dever. Às vezes pegamos responsabilidades e aí, deixamos a Deus dará. Às vezes você tem a responsabilidade de fazer uma determinada coisa. Não fiz. Não deu. Tava isso, tava aquilo. Às vezes a gente arruma desculpas que, olha, só por Deus. Cadê a responsabilidade, entende? Então você também pensa nas suas responsabilidades. Vamos em frente, queridos. Uma coisa que a igreja também fala é que a missão é algo de inadiável. Urgente na igreja, urgente. Algo irrenunciável, eu não posso nem pensar de renunciar. E pertence à sua natureza mais íntima, à minha natureza mais íntima, porque eu e você somos igreja, queridos. Sendo mesmo integrante da sua identidade, ou seja, a identidade da igreja evangelizar. A igreja não vive sem a evangelização, é a sua natureza mais íntima, e eu e você somos igreja. A evangelização acontece se eu e você a assumimos com força, e você pode colegar aquilo que já foi falado antes. Evangelização é igual a acompanhamento, ou seja, acompanhar também é um contínuo evangelizar, para que aquela pessoa que se converteu permaneça convertida, permaneça na graça de Deus. E isso revela a razão do ser da igreja, a evangelização, um anúncio contínuo do evangelho de Jesus Cristo revela o ser da igreja. Um outro aspecto que eu gostaria de conversar com você, meu irmão e minha irmã, é a questão que a missão ela se dá por uma atração, ela se dá por inércia. Ou seja, se eu tenho uma vida de oração, se eu tenho uma vida de profunda comunhão com Deus, a minha vida vai atrair. Eu queria convidar você a olhar essa imagem das pessoas adorando o Santíssimo Sacramento. Ali tem algumas pessoas, alguns rostos conhecidos. Vejam como são capturados pela Eucaristia. Vejam como são penetrados pela Eucaristia. Vejam como a Eucaristia seduz. Vejam como a Eucaristia atrai. E você e eu, irmãos, nós devemos ser um ostensório ambulante, porque nós somos templos vivos do Espírito Santo. Ou seja, Deus ele vive em nós, Deus ele vive em mim, Deus vive em você, Deus vive em cada um de nós. E como isso é bonito, nos deixarmos ser esse espelho, essa beleza de Deus. Vamos em frente. Então, voltando aqui, recapitulando, a missão se dá por atração. E aí, eu gostaria de deixar mais uns 5 minutinhos para você refletir. A minha vida atrai? A minha vida, ela testemunha verdadeiramente a Cristo? Causa encantamento, as pessoas falam, nossa, olha como aquela pessoa é diferente, olha como aquela pessoa tem um brilho no olhar, olha como aquela pessoa é de Deus, olha como eu gostaria de ser como ela, como eu gostaria de ser como ele. É uma vida que atrai, o seu sorriso atrai, o seu jeito de ser atrai, a tua vida ela é falante. Ou seja, quem olha para mim, quem olha para você, tem vontade de ser de Deus? Pensa aí, gente, mais uns 5 minutinhos, talvez seja muito, mas 3 minutinhos. Reflete e se pergunta. Vai escrevendo se é isso.
Irmãos, espero que essa reflexão esteja ajudando você, esteja realmente colocando em você uma forte decisão por Deus, pelas coisas de Deus, a fazer aquilo que é necessário. Uma coisa importante agora, que vamos dar mais um passo, que é a segunda base fundamental que está na raiz do acompanhamento. Antes de acompanhar, eu preciso ser um acompanhador por atração. Ou seja, sabe aquela coisa que você faz sem esforço? Você coloca o ímã perto do ferro e o ferro se atrai, se gruda no ímã? Assim deve ser você, irmão. Se você está aqui, você se coloca aqui, as pessoas, aqueles teus filhos devem se atrair a você, devem se sentir atraídos. E como isso é bonito, Agora vem o segundo aspecto dessa nossa reflexão, que é o aspecto da obediência. Vamos lá, vamos dar mais um passo, eu vou explicar bem o que é isso. Um dos aspectos primordiais que também está no coração da nossa evangelização, diante daquilo que fazemos como acompanhador ou dentro das nossas responsabilidades dentro da equipe, é a obediência. Obediência. Aqui atrás temos a foto de Abraão, já com um facão na mão, para sacrificar Isaac. E nesse momento Deus fala, não, para. Agora eu vejo que você realmente é fiel. Agora eu vejo que você realmente é obediente à minha palavra. Mesmo não querendo fazer, mas você é obediente à minha palavra. Deixa teu filho Isaac. Pega o cordeiro que eu vou providenciar. Por isso que esse monte é o Monte Moriá, né? O que significa o monte da providência. Deus estava testando Abraão, provando que realmente aquele é um homem de fé. A fé, ela é muito ligada à obediência. Ok, queridos? Vamos em frente. Muitas vezes, para nós, ir no Yeshua é beleza, né? Eu quero ir aí no retiro. Olha, se você deixar eu ir no retiro, queria servir como baliza, queria servir como isso, queria servir como aquilo. Até você se coloca, nunca aparece nada. É o famoso evangelizador fantasma, que daqui a pouco a gente vai falar dele. Você do nada aparece, porém na hora da formação, na hora de fazer o diário espiritual, na hora do trabalho, na hora de fazer convite, na hora de evangelizar, na hora de cortar lembrancinha, na hora de pedir providência, ninguém sabe, ninguém viu, sumiu, desapareceu. Cadê ele? Cadê ela? Desapareceu. Né? E muitas vezes a gente coloca, ainda fala, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Porém, se é uma coisa que te agrada, eu não digo só no Yeshua, mas você pode se colocar em qualquer situação que você faz só aquilo que você quer fazer e não faz aquilo que é necessário, aquilo que te é pedido. Uma coisa que eu queria deixar bem clara aqui, mas muito bem clara, que a obediência a Deus, ela se manifesta nas autoridades, nas pessoas deixadas por Deus aqui na terra. Seja o seu coordenador, formador, vice. Mas ele é isso, ele é aquilo outro, ele é pior do que eu. Irmãos, se Deus está falando, fala até através de um burro para Balaão, não vai falar com o burrinho do Padre Paulinho para você? Não vai falar com o burrinho do teu coordenador, não vai falar com o burrinho do teu anjo, do teu arcanjo, do teu sirineu, do teu vice-coordenador. Fica tranquilo, Deus fala pelas mediações humanas. E você é importante obedecer. E toda vez que você se opõe a ela, irmão, você está se opondo a Deus. Toda vez que você se acha melhor do que ela, você está se achando melhor do que Deus. Toda vez que você peita, toda vez que você coloca em questionamento, que você se opõe de maneira brusca na frente dos outros, se colocando arrogantemente, querendo ser melhor que os outros, isso não é de Deus e você desobedece a Deus. E para isso eu queria ler com você Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13 vai falar assim, irmãos, cada um se submeta às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram estabelecidas por Deus, de modo que aquele que se revolta contra a autoridade
opõem-se à ordem estabelecida por Deus. E os que se opõem atraem sobre si a condenação. Ou seja, de modo que aquele que se revolta contra a autoridade de Deus opõe-se à ordem estabelecida por Deus, e os que se opõem atrairão sobre si a condenação. Por isso sejamos dóceis, humildes, queridos. É importante isso. Irmãos, não sejamos evangelizadores fantasma. Na hora do trabalho duro, cadê ele? Na hora das confraternizações, festa, opa, eis-me aqui. Porém, nos momentos fundamentais, cadê ele? A paz e a alegria, queridos irmãos, estamos chegando até você com mais um tema do Manual do Evangelizador. E hoje nós queremos falar do evangelizador fantasma. Como é esse evangelizador fantasma? Esse evangelizador fantasma é aquele evangelizador que, na hora do trabalho, no dia da formação, na hora que tem que fazer evangelização, na hora que tem que pedir providência, na hora que tem que pedir, na hora que tem que ir fazer fichas, na hora que tem que convidar alguém, ninguém sabe, ninguém viu, sumiu, desaparece, ninguém sabe onde está. Porém, quando falta uma semana para o Yeshua, chega o telefonema para o coordenador e para a coordenadora. Oh, será que dá para mim aí ajudar no Yeshua? Será que dá para mim ajudar no Ruá? Dá para mim ajudar no Caná? Poxa, prometo que agora eu vou caminhar. Isso sem falar também que ele não faz o diário espiritual. Os propósitos no WhatsApp desaparece. Diário espiritual, o que é isso? Né? Então esse é o evangelizador fantasma. Na hora, uma semaninha antes do retiro, ele aparece. Ou de repente nos dias mais gostosos, como confraternização, o dia que a galera vai fazer algo mais descontraído, ele não falta nunca, ele está sempre lá. Por isso, meu irmão, eu queria falar hoje para você, não seja esse evangelizador fantasma, seja um evangelizador autêntico, seja um evangelizador que está sempre nos compromissos, naquilo que é fadigoso, naquilo que custa, naquilo que é sacrificante, naquilo que é o cotidiano da vida fraterna, naquilo que é o cotidiano, de repente, de postar um propósito, pelo menos uma vez por semana, 2, 3, mínimo uma vez, vergonhosamente uma vez por semana, mas você é chamado, meu querido, a realmente ser um membro ativo, porque se você não recebe, se você não se abastece, o que você vai dar para os outros? Amém? Então aqui fica o recado, não seja um evangelizador fantasma. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa o seu comentário e até a próxima. Irmãos, acabamos de ver aqui um vídeo que fala do evangelizador fantasma. E eu gostaria também de falar para você que existe um outro tipo de evangelizador que eu vou falar para você. É um Deus nos acuda, que é o evangelizador com a síndrome de Gabriela, da Gabriela. Paz e alegria, queridos irmãos, estamos chegando até você com mais um tema do Manual do Evangelizador e hoje nós queremos falar do evangelizador com a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim e sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela. Então, Carol, tava vendo na equipe, você tá um pouco assim, ficando separada das pessoas, você fica no seu mundinho, assim. A equipe é uma comunidade, uma fraternidade, todos juntos. Será bom você estar um pouco mais perto, partilhar mais, né? Tá um pouco mais com as outras pessoas do grupo, o que você acha? Eu não vou fazer isso, eu não sou obrigada. Eu não sou obrigada a me mudar porque tenho que ficar perto das pessoas.
Não, você não é obrigado, com certeza, mas você tá num grupo, né? Tem mais pessoas. Você acha que é legal você ficar sozinha, se isolando? Eles são diferentes de mim e eu não vou mudar meu jeito de ser. Eu sou assim e eu vou continuar assim. Você pode mudar se você quiser. Não, eu vou continuar assim, não quero falar com ninguém. Ou seja, eu nasci assim, eu fui feito assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Ou seja, a pessoa não é aberta para uma mudança, não é aberta para uma transformação, não é aberta para uma correção, e ela sempre se apega. Quando é chamada a atenção, fala: eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu cresci assim, e eu não vou mudar, eu sou assim, não tem jeito, eu vou ser sempre assim. Portanto, meu irmão, eu falo para você, a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 1, versículo 37, vai dizer que a Deus nada é impossível. E se você é dócil, se você é aberto à graça de Deus, se você é obediente, aqueles que Deus coloca para você como canais da graça, como os coordenadores, formadores, anjos, os padres da comunidade, a igreja, as correções, e se esforça e luta e tem ascese. Poxa, o que é isso, padre? O que é ascese? Ascese é um esforço, um sair de si. Se você sair de você para realmente melhorar, você vai perceber que esse ditado, essa síndrome da Gabriela, vai ser realmente afastado de você. Essa síndrome, ela não é incurável, ela tem cura. Basta que você seja dócil, basta que você seja obediente, basta que você queira. Amém? E se você gostou desse vídeo, deixa o like, deixa o seu comentário. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e até mais. Irmãos, para vencermos essa indiferença do evangelizador fantasma, temos que aprender a ser responsáveis. E para vencer essa síndrome da Gabriela, do evangelizador Gabriela, é preciso muita docilidade, humildade, simplicidade. Eu preciso querer. E se você fala, isso não é possível, eu falo para você que é mentira. Porque a palavra de Deus é muito clara. A mim nada é impossível. A Deus nada é impossível. Nada é impossível e nada é impossível. E se não é nada impossível, não é impossível mesmo, irmãos. Você não muda, eu não mudo porque não queremos. Não queremos, ponto. Temos que assumir a nossa responsabilidade. Agora, se você se deixa modelar por Deus, se eu me deixo modelar por Deus, quero ver se Deus não faz uma obra nova na nossa vida. E agora, meu irmão, minha irmã, eu gostaria, você está vendo aqui atrás de mim, ao meu lado, a imagem de São Maximiliano Maria Kolbe. Acho que você conhece um pouco da história dele. Ele foi exilado, deu a sua vida no lugar de uma família. E ele tem um texto, uma das suas cartas, que está no breviário da Liturgia das Horas, que eu gostaria de meditar com você. E ele fala algo muito interessante sobre a obediência. Eu gostaria de fazer essa reflexão contigo. Das cartas de São Maximiliano Maria Kolbe, do zelo apostólico que se deve ter ao procurar a salvação, a santificação das almas. Ele diz assim: muito me alegra, conversando com o irmão, o zelo que te inflama na promoção da glória de Deus, pois observamos com tristeza em nossos tempos, não só entre os leigos, mas também entre os religiosos, a doença quase epidêmica que se chama indiferentismo. Ou seja, a questão de ser indiferente com as coisas, e muitas vezes isso pega até nós nos dias de hoje. Ora, como Deus é digno de infinita glória, nosso primeiro e mais importante ideal deve ser, com nossas exíguas forças, lhe darmos o máximo de glória, embora nunca possamos dar quanto de nós, pobres peregrinos nessa terra, aquilo que ele merece.
Como a glória de Deus resplandece principalmente na salvação das almas que Cristo remiu com seu próprio sangue, o desejo mais elevado da vida apostólica será procurar a salvação e a santificação do maior número possível de pessoas. Veja que no coração dos santos está o desejo da evangelização, de propagar o santo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, de fazer com que o maior número de pessoas tenha esse encontro bonito, pessoal com Deus. E quero brevemente dizer-te qual é o melhor caminho para este fim. Melhor caminho para este fim, ou seja, para a salvação das almas, para conseguir a glória divina e a santificação de muitas almas. Deus, ciência e sabedoria infinita, sabendo o que de nossa parte mais contribui para aumentar sua glória, manifesta-nos a sua vontade, sobretudo pelos seus ministros na terra. Ou seja, vamos colocar também as pessoas, como eu já falei, coordenador, vice, anjo, formador, todas as pessoas que são constituídas por graça de Deus a desempenhar um ministério, um serviço na graça de Deus. E aí, São Maximiliano fala, é a obediência. E ela só, que nos indica a vontade de Deus com evidência. O superior, o formador, o coordenador, o vice, etc, etc, pode errar. Mas não é possível que nós, ao seguirmos a obediência, sejamos levados ao erro. Só poderia haver uma exceção se o coordenador, formador, vice, etc., que no caso fala superior, mandasse algo que incluísse, mesmo em grau mínimo, uma violação da lei divina. Ou seja, te mandasse fazer algo que fosse contra Deus, que fosse pecado. Só Deus é infinito, sapientíssimo, santíssimo, clementíssimo, Senhor, Criador e Pai nosso, princípio e fim, sabedoria, poder e amor, tudo isso é Deus. Tudo que não seja Deus só vale enquanto se refere a Ele. Criador de tudo e Redentor dos homens, último fim de toda a criação. É Ele que nos manifesta a sua adorável vontade por meio daqueles que o representam e nos atrai a si, querendo deste modo atrair por nós outras almas, unindo-as a si em amor cada vez mais perfeito. Vê, irmãos, quão grande é, pela misericórdia divina, a dignidade de nossa condição. Aí entra aqui, que eu queria sublinhar para vocês. Pela obediência com que ultrapassamos os limites da nossa pequenez e conformamos-nos à vontade divina, que nos dirige com sua infinita sabedoria e prudência, a fim de agirmos com retidão. Pode-se até dizer que, seguindo assim a vontade de Deus, a qual nenhuma criatura pode resistir, nos tornamos mais fortes que tudo. Esta é a vereda da sabedoria e da prudência. Este é o único caminho pelo qual possamos dar a Deus maior glória. Pois, se existisse caminho diferente e mais alto, certamente Cristo nos teria manifestado com sua doutrina e exemplo. Ora, a Divina Escritura resumiu a sua longa permanência em Nazaré com estas palavras: era-lhes submisso. Ou seja, Deus, sapientíssimo, tudo aquilo que disse São Maximiliano Maria Kolbe, ele foi submisso a dois seres humanos, terrenos, mortais. Dá para entender? Claro que Maria foi preservada também do pecado original, enfim, ela tem toda uma dignidade grande, porém ela não é Deus. Ela não é Deus. E Cristo, Jesus, quis ser submisso a ela, se fez submisso a ela. Como nos indicou toda a sua vida ulterior sob o signo da obediência, mostrando que desceu à terra para fazer a vontade do Pai. E essa vontade do Pai, irmãos, ela passou pela submissão a São José e a Santa Maria. Amemos por isso, queridos. Amemos subamente o amantíssimo Pai Celeste e deste amor seja prova a nossa obediência. Irmãos, nós amamos profundamente a Deus se somos obedientes a Ele, se somos submissos a Ele. E essa obediência, ela se manifesta nas pessoas que Ele coloca a nós. Senão,
não é obediência. Senão não é obediência. Portanto, eu queria repetir de novo essa frase. Mesmo por isso, irmãos, amemos sumamente o amantíssimo Pai Celeste, deste amor seja prova a nossa obediência, exercida em grau supremo, quanto nos exige o sacrifício da própria vontade. Como vimos, essa vontade de Abraão, que não era de matar o seu filho, onde Deus interviu e ele superou a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Acredito que também São Maximiliano Kolbe não queria doar a sua vida no lugar daquela família, mas ele percebeu que ali Deus chamava ele a dar esse passo, então ele se põe na frente da família, se coloca ali naquele momento, naquela situação de exílio e vai, se entrega, doa a sua vida por amor a Cristo. E aí ele coloca aqui também na carta dele o exemplo de Cristo. Não conhecemos para progredir no amor a Deus livro mais sublime que Jesus Cristo crucificado. Podemos aqui pensar no hino cristológico de Filipenses capítulo 2, versículos de 6 a 8, que ele mesmo sendo de igualdade divina, não se valeu da sua dignidade, mas se fez obediente até a morte e a morte de cruz. Obediente até a morte e a morte de cruz. Até mesmo lá no Horto das Oliveiras, ele falou: Pai, por favor, se for possível, afasta de mim esse cálice, ou seja, eu não quero morrer desse jeito. Contudo, não seja a minha, mas a tua vontade. É aqui, irmão, é na docilidade, a vontade de Deus, que o milagre e a graça acontece. O milagre nos salvou porque Cristo foi obediente. Se eu e você formos obedientes, nós vamos ver as graças acontecer, nós vamos ver os nossos filhos caminharem, nós vamos ver as pessoas a nós confiadas caminharem, nós vamos ver a graça de Deus. Amém? Vamos em frente. Tudo isso conseguiremos mais facilmente pela Virgem Imaculada, que também foi obediente em tudo, a quem a bondade de Deus confiou os tesouros da sua misericórdia, pois não há dúvida que a vontade de Maria seja para nós a própria vontade de Deus. E quando nos dedicarmos a ela, a Maria, tornamo-nos em suas mãos como instrumento, como ela própria nas mãos de Deus foi. Portanto, deixemo-nos dirigir por ela, ser conduzidos por ela e sejamos calmos e seguros por ela guiados. Pois cuidará de nós, tudo proverá e há de socorrer-nos prontamente nas necessidades do corpo, da nossa alma, afastando nossas dificuldades e angústias. Assim seja. Amém. Veja como é bonita e profunda, irmãos, essa carta. Veja como é profundo isso que acabamos de meditar. Veja como é profundo isso que acabamos de ler. É pela obediência, irmãos. É pela docilidade, é pela humildade, é pela simplicidade que a graça acontece. O acompanhamento, ele acontece se eu, por primeiro, sou obediente. Tem muita gente que fala, ele não é obediente, não sei. Claro, porque você não é obediente, porque eu não sou obediente. Por isso que as pessoas não são obedientes, entende? Seja você primeiro, seja um exemplo. Fala com a vida, fala com as atitudes, muito mais do que com as palavras. Talvez venha agora a pergunta, mas o que eu devo obedecer? Irmãos, em modo prático e concreto, eu convido a você, primeira coisa, obedecer aos compromissos e às regras mínimas daquilo que te impõe dentro da evangelização. Né? Muitas vezes, vergonhosamente, eu te digo, fazer no mínimo, dos mínimos, uma vez por semana o diário espiritual. Mas isso aqui é para quem está começando agora. Para você que já está na equipe mãe, para você que já está há um tempo na missão, tem que fazer todo dia, irmão. Todo dia. Eu falo isso porque tem gente que infelizmente não faz, nem uma vez por semana. Outra coisa, frequentar as formações, horas trabalho, evangelizações e por aí vai. Entende? O mínimo indispensável para uma caminhada. Depois, se você é um acompanhador, formador, coordenador, vice ou sirineu, ter o seu diálogo mensal com quem acompanha. E depois, claramente, as moções interiores, a tua vida interior, tudo aquilo que falamos na primeira parte desse vídeo. Eu queria deixar agora, meu irmão, minha irmã, mais alguns minutinhos, para que você pudesse fazer um exame de consciência. Se existiu manipulação da tua parte,
se você faltou docilidade, se faltou simplicidade, se faltou humildade, escreve aí no teu caderno. Vou deixar aqui 3 minutinhos para que você possa fazer uma reflexão pessoal em cima disso que nós acabamos de falar. Como vai a tua obediência? Essa é a pergunta. Como vai a tua obediência? Deixa Deus falar ao teu coração. Bom, irmãos, vamos dar continuidade então, para concluir agora a nossa meditação do dia de hoje. A gente pode se perguntar, né? Talvez você esteja perguntando, poxa, mas por que tudo isso? Eu já falei já citei algumas coisas do que fala a igreja e gostaria de concluir com algumas frases, alguns textos daquilo que fala a Santa Igreja, aquilo que fala os documentos da igreja em relação à evangelização. Por que devemos fazer isso, irmãos? Primeiramente, a evangelização constitui o primeiro serviço que a igreja pode prestar ao homem e à humanidade inteira no mundo de hoje. A evangelização, o mundo espera de nós a evangelização, mesmo inconscientemente. Que apesar de conhecer realizações, maravilhas, parece ter perdido o sentido último das coisas e da sua própria existência. Ou seja, o mundo está tão perdido, ele está tão cheio de coisas, tão cheio de informações que parece que perdeu o horizonte. Compreende, meu querido, minha querida? Portanto, esse documento nos mostra quanto é necessário evangelizarmos, quanto é necessário fazermos aquilo que é necessário para a evangelização. Aí depois, Papa Francisco hoje fala de uma igreja em saída no Evangelii Gaudium. Como é necessário uma igreja que não fique epidérmica em si mesma, que cheire mofo, mas uma igreja acidentada. O Papa fala, vamos para cima deles, vamos evangelizar, vamos nas casas, vamos sair de nós mesmos. Precisamos realmente ser uma igreja que anuncia, que sai de si, que não fique parada nas estruturas, mas uma igreja que muitas vezes sendo acidentada, muitas vezes uma igreja
que sofra pela evangelização, mas que vá de encontro, que saia de si. Olha o que Papa Francisco fala. Sonho com uma opção missionária capaz de transformar tudo para que os costumes, os estilos, os horários, a linguagem e toda a estrutura eclesial, ou seja, da igreja, se torne um canal proporcionado mais à evangelização do mundo atual que a autopreservação. Evangelho Gáudio, parágrafo 27. Ou seja, uma igreja no número 27. Ou seja, uma igreja que não fica parada, que não é fechada em si mesmo, mas uma igreja que deve mudar, deve se transformar em favor da evangelização, para que se torne mais evangelizadora, para que se torne mais atuante no campo, no mundo, que uma autopreservação, né? Uma coisa fechada, uma preservação utópica dela mesma, mas que vá atrás das pessoas. E de tudo isso que falamos, irmãos, nasce a importantíssima necessidade do acompanhamento. Falei tudo isso, irmãos, para que você veja quanto é necessário acompanhar para transformar as pessoas em evangelizadores, para que as pessoas também possam ser um agente de saída, para que as pessoas possam corresponder àquilo que a igreja espera de cada um de nós. E todos nós, de alguma maneira, devemos cumprir esta tarefa sine qua non, ou seja, uma tarefa indispensável, que faz parte do nosso ser, que faz parte da nossa natureza. Nós não podemos não evangelizar, faz parte da nossa natureza. Nós temos obrigação, como cristãos, como igrejas de Cristo, evangelizar, anunciar. É isso que a igreja espera de nós. Amém, queridos? Espero que essa reflexão possa nos ajudar a caminhar mais, a sermos mais profundos, a acompanharmos melhor, a sermos mais responsáveis. Porque é isso que Deus espera de mim e é isso que Deus espera de você. Beleza, meu irmão? Vamos ficar de pé, vamos rezar uma Ave Maria, pedir a sua intercessão. Ela que é a estrela da evangelização e quer nos levar, quer nos conduzir à vontade plena e total de Deus. Ela quer nos dar a graça hoje da interioridade, de uma vida de intimidade com Deus e a graça da docilidade, da humildade, da simplicidade para sermos obedientes. Assim como ela foi obediente, dizendo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, e assim como foi o seu filho Jesus, não seja a minha, mas a tua vontade, obediente à vontade do Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E até a próxima, se Deus quiser.